Opa, acho que a gente estava aqui. Não é isso? Beleza. Tem alguém digitando, vou esperar se há alguma dúvida. Dá. Dá para relembrar sim. Eu pedi para vocês simularem cada polo separado. Não foi isso? E a função total. Na verdade, acho que eu pedi para vocês simularem isso, não foi? Por quê? Deixa eu colocar em contexto aqui. Vocês lembram do assunto? Vocês lembram do assunto que a gente falou antes, que é a questão do polo dominante? Todo mundo lembra? Pronto, aí o Paulo colocou a função toda, tá certo, é isso aí mesmo. Mas a outra não é 1.1, não? Por que é que tem 0.1 ali? Não entendi como foi que chegou aquele 0.1 no B, Paulo. Ah, entendi. Colocou um K para ficar 1, beleza. A gente vai ver que o que vai mudar para a gente é justamente esse ganho do numerador, tá certo? Mas você fez certo, porque isso aí vai dar o formato. Né? A gente vai ver depois que o formato com K, você vai ver que ele vai se aproximar de 1 a mais. Mas a gente vai aprender a calcular esse ganho aqui, que é justamente o resíduo, tá certo? Mas só para colocar em contexto, pessoal, na aula passada, a gente tinha trabalhado com a questão de reduzir a ordem de funções de transferência, tá certo? Como? Trabalhando com a questão do polo dominante da função. Então, o que é que a gente tinha? A gente viu que a gente tinha, quando a gente divide justamente em frações parciais, né? Uma função de transferência, ela vai dar para a gente uma resposta, né? Onde cada polo tem uma exponencial associada a um multiplicador, a um coeficiente que está localizado, tem a ver com a posição do polo, tá certo? E o expoente daquilo ali tem a ver com a proximidade do polo do meu eixo imaginário. Então, a gente viu que quando a gente tem polos que estão mais distantes da origem, eles têm uma frequência mais rápida. E os polos mais próximos da origem têm uma frequência mais lenta. E a gente sabe que a tendência daquela soma ali no final, daquela soma de exponenciais, é que o formato daquela função resultante, como a gente pôde ver na aula passada, pelos gráficos que a gente postou aqui, ó, o formato resultante é muito mais próximo dos polos mais lentos, né? Esse aqui, ó, o azulzinho era o polo rápido, o vermelho era o polo lento. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver. O vermelho era o polo lento e o róseo era a função completa. Então, eu poderia muito bem desistir de representar o polo mais rápido aqui, representar uma função simplificada só pelo polo lento, que ele ia se aproximar muito da minha função real. Não é isso? E a gente viu que eu poderia fazer isso também para sistemas de outra ordem, etc. Beleza? E aí eu propus para vocês a seguinte condição. Cadê? Pronto. Veja esse sistema aqui, pessoal. Quem é o polo lento nesse caso? Tem dois polos, um no menos 1 e no menos 10, na verdade? Quem é o polo mais lento? O 1. Então a tendência dele é dominar a resposta. Correto ou não? Sim, beleza, razoável. Mas veja bem aqui. No numerador, eu tenho 0. Na verdade? Se o 0 do numerador fosse no 1 certinho, fosse S mais 1, eu cancelava. E quem dominava a resposta era só esse polo aqui. Não é isso? Era só o polo rápido. Tá correto, pessoal? Mas, no meu numerador, eu tenho o meu 0 no 1.1 ao invés do 1. Quando é que isso aqui ocorre na prática? Quando você foi tentar cancelar o polo e esse cancelamento não foi perfeito.
devido aos componentes que têm determinada tolerância, influência de temperatura, de não linearidade de determinados fatores, ou no motor, como vocês estavam brincando lá no grupo, né, nas perdas por atrito, ventilação, não é isso? Então, você não tem um cancelamento perfeito. E aí, quem é que vai dominar essa resposta? Esse polo, que foi mal cancelado, ou esse polo? E aí? Tem como a gente ver isso? Tem como a gente observar isso? O que é que acontece? A gente vai ver isso aqui agora, pessoal. Mas para eu responder essa pergunta, eu preciso que vocês entendam o que é as frações parciais, que é como eu vou reescrever isso aqui na forma de uma soma de frações, onde no denominador da fração tem apenas cada polo individual. Né? Então, eu vou reescrever isso aqui com o numerador dividido por S mais 1, mais outro numerador dividido por S mais 10. Não é isso? Isso são as frações parciais. Tá certo? Então, se você assistiu aqueles vídeos aqui que eu postei, deixa eu ver se eu pego os links aqui de novo, porque o pessoal que está acompanhando agora pode... Nossa, como a gente conversou, é porque hoje foi muita coisa. Deixa eu ver se eu encontro aqui os links. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Acho que já estão colocando aqui embaixo, né? Me ajudaram. Obrigado, Bruno. Então, ó, se você for colocar aqui, eu me esqueci qual é o nome do professor, não vou fazer justiça ao pobre. Mas se você for usar depois, aperta lá o like lá pro cara, dá uma moral para ele lá, que é algo bem didático o que ele fez. Tá certo? Então você tem aqui a questão do que são as frações parciais, e ele dá os 4 tipos básicos, né? Que são os fatores lineares. O que são fatores lineares? São quando os polos são diferentes, que é no caso que a gente tem aí. Né? Dão os fatores múltiplos, né? Quando eu tenho um polo mais de uma vez repetido, né? Então eu tenho S mais o polo ao quadrado, ao cubo, enfim, etc. Né? O terceiro caso, se eu não me engano, é quando eu tenho polos complexos conjugados. E o quarto caso, se eu não me engano, é a mistura de mais de um deles. Tá certo? Então são os 4 casos básicos que você tem das frações parciais. Como é que resolve cada uma? Ele colocou a forma mais intuitiva de resolver, é um pouco mais trabalhosa, mas você não precisa decorar nada. Que você iguala as duas frações e resolve um sistema, né? Você sabe quem você tinha antes e você sabe quem tinha depois. Então, se você tirar o múltiplo do denominador, os denominadores vão ficar iguais e as partes dos numeradores, você vai montar um sistema de várias equações com várias variáveis e vai poder identificar essas variáveis que a gente vai ver nos numeradores de cada uma dessas frações. Tá certo? É basicamente assim que você faz. Mas o que você tem que lembrar é qual o formato da fração para cada um deles, né? As frações lineares são mais simples, né? Quando eu não tenho polos repetidos, mas quando eu tenho polos repetidos, você vai fazer um decaimento lá do meu denominador em várias vezes. Quando eu tenho uns polos complexos, no numerador, você tem um AS mais B, por exemplo, mais um termo independente. Então, você tem que lembrar de como está estruturada essas frações. No nosso caso, né, depois você vai assistir lá o vídeo, você que não assistiu. Mas o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho polos distintos, reais, no meu denominador. Então, se eu não me engano, é que ele chama do caso 1. Então, o que é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou reescrever como as frações parciais. Ou seja, eu vou desmembrar isso daqui com fatores lineares do denominador, vou colocar isso aqui igual a um A sobre S mais 1 mais B sobre S mais 10, que são as frações, que são os meus polos do denominador, são os fatores lineares do denominador. E eu tenho que descobrir quem é A e esse B, de acordo com esse S mais 1 aqui, que é quando está todo mundo junto. Tá certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que aquela minha função de transferência, né? Eu vou reescrever ela como uma soma de frações parciais, onde cada um desses denominadores é um polo lá da minha função original, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar esses coeficientes aqui, ó. Beleza?
Pessoal, esses coeficientes que estão associados a cada uma das raízes do denominador, que para a gente as raízes do denominador também é chamado de polos, que o denominador é a nossa função característica, são os chamados resíduos do polo. Tá certo, pessoal? Então, quando se refere a um resíduo do polo, é esse coeficiente aqui, quando eu estou associado a frações parciais. Beleza? Tudo bem? Então, o resíduo do polo 1 é o coeficiente A1. O resíduo do polo 2 é o coeficiente A2. O resíduo do polo K, né, perdão, do polo menos K, né, porque aqui está no mais, do polo menos K, é o coeficiente AK. Como é que eu descubro esse coeficiente? De novo, a forma que o professor lá do vídeo que eu indiquei a vocês, ele monta um sistema, mas você tem uma forma pronta para você fazer. Se você consultar o seu livro aí, talvez o de cálculo, o seu livro de sistemas lineares, ele vai dar, né? Essa forma aqui é só para os fatores lineares, tá, pessoal? Então, o coeficiente AK, né, o resíduo do polo K, do polo PK, é igual a o polo, né, S mais o polo, que multiplica a minha função original, onde S assume o valor do polo. Então, aqui você vai substituir S pelo valor do polo. Tá certo? Vamos ver o que é que vai acontecer com a nossa equação. Tá certo? Ah, detalhe, pessoal. Por que isso aqui é importante? Ó? Note, esse cara aqui, ó, ele tem uma transformada de Laplace bem simples. Não é verdade? Um polo simples, que é o nosso sistema de primeira ordem. A gente já viu essa transformada de Laplace antes. Sistemas lineares, vocês já trabalharam com ela. Quando a gente está trabalhando na resposta ao degrau, a gente já tinha visto isso aí antes. Tá certo? Então, o que é que a gente tem? A transformada de Laplace dessa função de transferência com um polo simples é o resíduo que multiplica a exponencial de menos o polo t. Né? Porque a inversa de Laplace vai jogar a gente por t. Não é isso? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Esse cara aqui, ó, indicava o nosso polo dominante. Vocês se lembram? Quanto mais distante da origem está o polo, ou seja, quanto mais para o rumo do menos infinito está o polo, quanto mais negativo é esse polo, mais rápido essa influência do exponencial vai se exaurir. Não é verdade? E olha aqui o que é que acontece com o resíduo. Qual é a influência do resíduo na contribuição disso aqui para a resposta final? Lembrando, a resposta final é a soma de cada uma dessas transformadas de Laplace. Então, qual é a influência desse cara aqui para a resposta final, pessoal? O que é que vocês acham aí? Vocês entenderam a minha pergunta, galera? Ninguém? Tô vendo a galera digitando, há esperança. A galera entendeu, só não sabe. Deixa eu perguntar de novo. Suponha que isso aqui seja um gráfico. Tá certo? Uma curva. Você vai plotar. Como é que A de K influencia nessa curva? Essa curva é uma exponencial, não é verdade? Uma exponencial negativa. Não é isso? Ela vai decair com o tempo. Vai para zero por tempo. Não só a amplitude, o ganho. Exatamente, o ganho. Né? Quando você multiplica por isso aí, se você tem um gráfico, ele amplia o gráfico ou diminui o gráfico. Não é isso? Então, quanto maior o resíduo, maior a influência dele na resposta final. Vocês concordam? O resíduo é esse coeficiente A de K. Todo mundo consegue enxergar isso aí, pessoal? Beleza. Então, o que acontece? Ó, cada um desse aqui, ó, é um A1 é elevado a menos P1 de T. A2 é elevado a menos P2 de T. Cada um tem a sua exponencial com um coeficiente multiplicando. Quanto maior esse coeficiente, maior vai ser a influência dele nessa soma. Não é verdade? Se eu tenho esse coeficiente pequenininho, a influência dele na soma final vai ser pequena. Não é isso? Então, o que é que eu estou dizendo para você? Dependendo do resíduo daquele polo,
eu posso desconsiderar aquele polo da minha resposta final. O maior resíduo vai dominar. Na verdade, eu não gosto nem de falar assim, porque, na verdade, o pequeno resíduo pode ser descartado. É isso que eu estou falando. Então, o que é que vai acontecer? Mesmo um polo mal cancelado vai deixar um resíduo tão pequeno que ele pode ser descartado da função final. Vocês estão entendendo? Será que vocês conseguem ver isso? Ficou mais ou menos claro isso aí que eu disse? Como eu estava falando, na prática, você nunca tem um cancelamento perfeito do polo. Mas, se você garantir que ele vai deixar um resíduo pequeno o suficiente, você pode descartá-lo da minha função final. Tá certo? Tem gente escrevendo, eu estou esperando só para saber se há alguma dúvida. Vou aguardar, tem gente digitando. Será que é uma dúvida ou a galera só deixou o cursor lá ativado? Posso avançar, pessoal? Ou não? A galera parou, vou avançar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, ó. A gente viu, poxa vida, o meu polo não foi cancelado. Ele vai deixar um resíduo. Então, eu vou ver se o resíduo desse polo foi grande o suficiente para influenciar na resposta final. Ou se eu posso pegar apenas a contribuição desse polo. Tá certo? É isso aí que a gente vai fazer. Então, o que é que eu vou fazer? O primeiro passo é dividir isso aqui em frações parciais. É dividir isso aqui nessa forma aqui. Tá certo? Vamos já mostrar como a gente vai fazer para pronto. A gente vai já mostrar isso daí. Quando eu tenho valores palpáveis, a gente vai ver a diferença desse resíduo. É o que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá certo? Assim como na dominância do polo, a gente tem uma correlação entre os fatores do polo. Cadê aqui? Deixa eu achar. Cadê o meu beta? Mostrei isso aqui para vocês. É para estar aqui no slide. Tá aqui, ó. Essa relação entre os polos, não é verdade? Isso aqui é para o polo dominante. Para o resíduo, a gente também vai ter uma coisa desse tipo, mas eu não considero 5. Né? Vou mostrar aqui a vocês já esse resultado. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer a conta das frações parciais para o nosso exemplo. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou reescrever isso aqui na forma de frações parciais. O meu denominador polos distintos, então ele vai ser igual a 1, S mais 1, a 2, S mais 10. Dividir os dois polos. Lá nos vídeos do YouTube que eu passei para vocês, certo? O que é que você faz? Você faz o seguinte, olha, se eu tirar o MMC aqui, eu vou ficar com esse mesmo denominador. Vocês concordam? Sim ou não? O que vai acontecer? Eu vou reescrever os numeradores em função de A1 e dos polos, não é isso? Então, quando eu reescrever esses numeradores, depois que eu tiro o MMC, vocês concordam que, como ele tem o mesmo denominador, o numerador tem que ser o mesmo. E aí eu saio igualando as partes. Então, eu tenho os coeficientes do valor que tem em S, tem que ser igual a 1, porque aqui o coeficiente de S é 1. O termo independente tem que ser igual ao ponto 1, porque aqui o termo independente vai dar, no numerador da minha fração original, 1.1. Então, eu resolvo um sisteminha, tá certo? Mas, se você se lembra lá do cálculo, lá do Renan, como passou para vocês, ou lá de sistemas lineares, você sabe que o resíduo de cada um desses é o polo multiplicado pela minha fração original, onde eu tiro a indeterminação através de L'Hopital, ou seja, a minha fração original quando S assume o valor do polo. Tá certo? É por isso que eu tenho esse cancelamento aqui. Por isso que eu multiplico pelo polo. Então, o que é que eu tenho? Para esse resíduo aqui, eu pego esse polo, que é S mais 1, multiplico pela minha função original, que é S mais 1.1, dividido por S mais 1 vezes S mais 10, onde S vai assumir o valor menos 1. Tá certo?
Então, o que é que acontece? Quando eu pego esse cara e multiplico pelo meu numerador e meu denominador originais, vou mostrar novamente, pelo amor de Deus. Eu vou cancelar esse S mais 1 com esse S mais 1 aqui, não é verdade? E vou ficar só com S mais 1.1 sobre S mais 10. E aí eu vou substituir S por menos 1, que é o local do polo. Ficou claro? Vocês entenderam o que é essa expressão aqui? Vocês conseguiram entender, pessoal, o que é essa expressão? A expressão aqui é A2, tá? Erro de digitação minha. A expressão A2 é a mesma coisa, só que agora ela vai ser multiplicada pelo polo de A2. Vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. O que é que acontece, ó? S mais 1 que multiplica, ó, numerador e denominador é o numerador e denominador da minha função original, não é isso? Então, ó, S mais 1, isso aqui, quando eu multiplico isso aqui, tudo vai cancelar S mais 1 com esse S mais 1 aqui, na verdade? Vai ficar só com essa parte aqui, ó. Vocês conseguem ver? Vai ficar só com S mais 1.1 sobre S mais 10. E aí eu vou pegar e substituir S por menos 1, porque é o polo que eu estou calculando o resíduo. Então, ó, quando esse S aqui substituir por menos 1, eu vou ter menos 1 mais 1,1. No denominador, como esse aqui eu cancelei com isso, né? Eu vou ter menos 1 mais 10. Então, eu vou ficar com 0,1 sobre 9. Todo mundo consegue ver isso? Que vai dar 0,011, vai dar uma dízima. Tudo bem? Ficou claro? Calculem esse outro aqui. Vê se vocês entenderam o conceito. Esse aqui é A2, tá, pessoal? Tá um erro de digitação. Calculem A2 aí para mim. S, pessoal, S é o operador de Laplace, tá? N e D vem de numerador da função de transferência e denominador da função de transferência. Tá certo? Não tem problema fazer de outra forma, Bruno. Se você tem a função original, 0 sobre o fatorial ou 1 sobre o fatorial da derivada, não sei o quê, pode fazer dessa forma. Eu acho que talvez a forma original seja essa. Ou se você tira o MMC e resolve o sistema, também pode. O importante é saber achar os resíduos. Não importa a forma que você encontre. Tá certo? Se você fazia de outra forma, confira o valor, vê se dá o mesmo. Encontre o resíduo A2 por qualquer uma das formas que você consegue aí certinho. Opa, A2 deu 0,98 alguma coisa, né? Isso está bem pertinho de 1. Não é verdade? Alguém confere isso aí, pessoal? Tá correta essa conta da galera? Paulo colocou aqui, ó, 8 nonos sobre 9. Dá certo? Pronto. É isso aí mesmo. Beleza? Então vamos aqui, ó. De novo, aqui S vezes 10, que é o polo que eu estou calculando, que é A2, tá, pessoal? Numerador e denominador da função original. Dessa forma, esse S mais 10 vai cancelar com esse S mais 10 aqui. Vai ficar só S mais 1.1 sobre S mais 1, onde agora eu vou substituir o S por menos 10, que é o meu polo. Beleza? Então, eu vou ter menos 10 mais 1.1, né? Que vai dar menos 8.9, e menos 10 mais 1, que vai dar menos 9. Esse menos com aquele menos aqui de baixo vai ficar mais, e eu vou ter 8.9 sobre 9, que vai dar 0,98. Então, o que é que eu tenho? Prestem atenção às minhas frações parciais. É isso aqui, ó. Essa aqui é a contribuição do meu polo no 1. E essa aqui é a contribuição do meu polo no 10. Veja só que ela está com uma ordem de grandeza diferente, ó. Mais de 10 vezes a mais. Perdão, mais de 10 vezes menor. Enquanto esse aqui dá próximo de 1, esse aqui dá próximo de 0,01. Duas ordens de grandeza, quase. Não é verdade?
significa que o resíduo desse polo, apesar de ter sido mal cancelado, é pequeno o suficiente que eu posso negligenciá-lo. Eu posso tirar isso aqui e considerar só isso como a minha função de transferência. Então, se eu considerar só isso aqui, ele vai se aproximar o suficiente da minha função original. E aí, se eu não me engano, foi o que colocou. Ó, o numerador ele vai ter que ser esse, senão ele não vai se aproximar, vai dar o ganho diferente da minha função original. O numerador tem que ser o resíduo do polo em 10. Tá certo? Então, ó, essa seria a transformada inversa de Laplace. Se você colocar no MATLAB, os dois, eu acho que eu tenho no MATLAB aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, só um minuto. E aí eu compartilho a tela do MATLAB. Calma aí, tem uma pergunta aqui. Não, nem sempre. Nem sempre é o complemento, tá, pessoal? Principalmente quando eu tenho o denominador aqui com tipos diferentes. Não. Você pode enxergar como uma porcentagem, não é verdade? Mas nem sempre está assim. Tá certo? Porque às vezes você vai ter, quando você tem polos complexos conjugados, você vai ter no resíduo um AS mais B, por exemplo. Aí você já tem o S aqui também, aí nem sempre vai dar assim. Tá certo? Mas isso é uma boa forma de enxergar isso aqui, né? Porque isso aqui mostra o percentual que esse polo influencia na resposta. Né? Agora é lógico, por que não é um percentual? Deixa eu ver quem perguntou aqui, desculpa. Por que não é um percentual, Paulo? Porque o denominador muda. Essa expoente aqui muda, essa expoente não é igual para os dois. Tá certo? Beleza? Então não é bem um percentual. Pronto, você conseguiu ver aqui também. Está aqui, ó. Não é bem um percentual. Tá certo? Então vamos aqui no MATLAB. Eu acho que hoje o MATLAB abriu. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Compartilhar a tela. Isso. É como se fosse a amplitude daquela exponencial. É lógico, quando eu tenho um polos complexo, a gente sabe que pela fórmula de Euler, como eu vou ter um imaginário ali na exponencial, né, eu vou dar, além daquela exponencial, uma soma de senos e cossenos. E é por isso que o sistema, quando ele tem polos complexos conjugados, ele oscila, é o seno e o cosseno fazendo efeito. Ele oscila antes de estabilizar. Esse resíduo é desse polo. Tá certo? E esse resíduo é desse polo. Exato. O vetor R, Bruno, ele indica que resíduo, o vetor P, que é de polo, indica que resíduo a qual aquele resíduo pertence. Do vetor R, que é o vetor de resíduo. Tá certo? Vamos ver se vocês entenderam. E aí, pessoal? Nessas duas respostas, tem algum resíduo que eu posso retirar? Que eu posso simplificar essa função? O que é que vocês acham? Eu quero que vocês façam na mão e depois no MATLAB. Lascou. Não, lascou não. Utilizem o MATLAB para tirar essas raízes. Então, você vai lá usar o comando roots. Você não precisa fatorar na mão, mas você sabe aqui, ó, ele vai ter um polo no zero, não é isso? Ó? Beleza? E vai ter três ou dois polos distintos. Tá certo? Pode usar o MATLAB para fatorar isso aqui, não tem problema não. E aí calcule os resíduos. Veja se esse 4 aqui, ó, pode me ajudar em algum desses resíduos. Tá certo, galera? Cuidado, não é cancela. É que o resíduo só cancelaria se tivesse o 4 preciso.
Isso, só cancelaria se ele tivesse um polo no -4, certinho, beleza? Mas eu já vou adiantar para vocês. Aqui embaixo eu botei um polo um pouco diferente. Então, esse no -4 aqui não vai cancelar perfeito. Tá certo? Aqui, ao invés de mexer no zero, eu mexi no polo. Pessoal, deixa eu botar aqui no MATLAB. Quando você tiver uma função dessa daqui, ó, utilize o MATLAB para auxiliar vocês. Então, você pode vir aqui, ó, utilizar o comando roots. Deixa eu dar aqui o réu para vocês, ó. Vai tirar as raízes de um polinômio, tá certo? De forma que você pode reescrever isso aqui na forma do produto dos polos, beleza? Olha aqui o que ele diz, ó. Ele vai dizer que vai achar, computar as raízes desse polinômio. Você vai entrar com os coeficientes desse polinômio. Então, ó, quem são os coeficientes desse aqui, ó? 1, 14,5, 68,5, 105 e 0, que é o termo independente, né? Então, vamos ver o que é que acontece isso aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui. 1, 14,5, 68,5 e 0. Beleza? Olha quais são as raízes. 0, -6, -5 e 3,5. Pronto, o Gilson já se adiantou. Obrigado, Gilson. Né? Opa, esse 3,5 bateu na trave aqui. Será que eu posso fazer esse cancelamento, vou colocar entre aspas, mal feito? Será que o resíduo vai influenciar suficientemente? Então, aqui eu vou reescrever embaixo. S que multiplica S mais 6 que multiplica S mais 5 que multiplica S mais 3,5. Aí você calcula o resíduo agora. Beleza? Depois você calcular o resíduo, você vem aqui no MATLAB, ó, coloca essa função e calcula o resíduo, vê se dá certo. Beleza? Vocês entenderam aí o que eu quero? Sim ou não? Dá para fazer, galera? Acho que dá. Todo mundo entendeu mais ou menos qual é esse conceito de resíduo, pessoal? É lógico, precisa praticar para ter segurança quando vai dizer, opa, esse resíduo aqui eu vou desconsiderá-lo. No caso, 3,5 é o que mais se aproxima do nosso zero, não é verdade? Então seria o candidato a ser cancelado, né? a ser desprezado. Mas para isso, eu tenho que analisar o tamanho do resíduo. Isso. Né? O numerador, o coeficiente daquela fração parcial associada ao polo de 3,5 tem que ser pequeno quando comparado aos outros. É isso que você vai estar buscando. Tá certo? E aí, óbvio, deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui. Depois você vai testar para esse. Pronto, isso. Se ele for muito menor, eu considero pelo menos uma ordem de grandeza, né? 10 vezes menor, aproximadamente 10 vezes menor. Eu acho que você já pode começar a pensar em tirar aquele cara, já considerar o polo cancelado. E aí eu quero que vocês plotem depois a resposta com o polo residual, a resposta original, e tirando o polo residual. E confiram no MATLAB depois que você calculou o resíduo. Isso, as duas são transferência original e
quando cancela o polo. E aí você pode usar esse plot para justificar tanto o cancelamento quanto não. Não é verdade? As duas lá desse slide aqui, exato. Beleza? Pessoal, só faltam 4 minutos, vai ficar como tarefa de casa. Mas façam, pessoal, tá certo? Posso mandar. Vou mandar aqui agora. Tá enviando aqui o arquivo, pessoal. Só um minuto. O Arthur pediu para mandar no WhatsApp. É isso, Arthur? Ajuda ou não? O WhatsApp é pior. O WhatsApp aberto aqui também. Ia mandando era para a diretoria. Calma aí. Pronto, tá no Zap também. Tá enviando, perdão. Beleza, pessoal? Ficou mais ou menos claro, galera? Deu para conseguir capturar o conceito aí da questão do resíduo do polo? Onde é que você pode considerar o polo cancelado ou não? Agora precisa praticar um pouquinho, tá? Beleza? Galera, a gente vai encerrar por hoje, tá? Porque só falta 2 minutos, né? A gente vai encerrar e na aula que vem a gente vai falar sobre lugar das raízes, tá certo? Então, o que é que a gente faz? Atualmente, quando a gente estava verificando a estabilidade, só a estabilidade, a gente fazia o critério de Root e encontrava a variação de determinado fator, ou seja, se eu tivesse um fator de ajuste, o que é que aconteceria com esse fator de ajuste? Quais são os limites daquele fator de ajuste que nos dão a estabilidade, que nos garantem a estabilidade? O lugar das raízes é uma ferramenta gráfica que faz isso, tá certo? Então, o que acontece? Com o lugar das raízes, não só estabilidade, mas você consegue entender como as raízes vão se mover no plano S quando eu modifico uma variável da minha função de transferência, tá certo? E dessa forma, sabendo como se comporta o plano S, eu não estudo só a estabilidade dele. Eu posso saber se ele vai se tornar mais oscilatório, se ele vai ser um sistema mais lento, se eu vou tirar um sobressinal, se eu vou aumentar um overshoot. Mas para isso, você tem que conhecer como é que se comporta a nossa planta no plano S. Ou seja, não sei se vocês lembram aqui, deixa eu tentar voltar aqui. Aqui, ó. Tem que ter você tem que ter uma noção do que é que acontece quando os polos se movem nessas direções, tá certo? Então, se você ainda está com um pouco de dificuldade nessa questão da resposta transitória, o que é que acontece quando o polo mantém a parte real? Deixa eu ver outro aqui. Tinha aqui. Aqui, ó. O que é que acontece quando o polo mantém a parte real e aumenta a parte imaginária? Ou o contrário, quando mantém a parte imaginária e aumenta a parte real? Ou quando mantém esse ângulo aqui, né? Aumenta a parte real e a parte imaginária junto, e essa proporção é mantida. Então, é interessante você dar uma olhadinha antes da gente começar a próxima aula. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Joiado? Pessoal, acho que por hoje é isso. É um K, é um B, é o osso, acabou-se. Tá certo? Agradecer mais uma vez a presença de vocês, a paciência de vocês aqui, a força que vocês estão dando. E na semana que vem a gente continua com o nosso estudo de sistemas de controle. Beleza?